Olá pessoal, hoje eu venho aqui para falar um pouquinho sobre a Vênus retrógrada. Muitas pessoas pediram a minha opinião sobre como que a Vênus retrógrada influencia na nossa vida, então eu vim aqui falar um pouquinho sobre o que é uma Vênus retrógrada e no caso o que a gente está tendo aí é a Vênus retrógrada no signo de Áries. E é claro que uma retrogradação numa energia ariana tem as suas próprias características e é isso que a gente vai ver, tá? Ela entrando também em peixes e voltando para Áries novamente. É interessante dizer para vocês que eu utilizo o programa Solar Fire para ver exatamente minuto, segundo, grau, tudo exato no horário de Brasília, mais especificamente no Brasil, quando que os planetas ficam retrógrados, qual o dia, qual a hora, qual minuto. Eu só não coloco os segundos porque aí eu acho demais, né? Também não precisa de tanto, mas eu olho sempre direitinho através do programa, tá? Então a Vênus, ela ficou retrógrada, ela começou de fato a andar para trás no dia 5 de março de 2017. Ela começou a fazer esse caminho para trás às 6 horas e 8 minutos do horário de Brasília, no grau 13 de Áries e 7 minutos, tá bom? No momento que o planeta Vênus começou a andar para trás, lembrando que o movimento retrógrado é um movimento aparente, né, para nós aqui na Terra. Então, referente à nossa localização aqui na Terra, nós estamos aqui dentro. Quando a gente olha para o céu, aquela estrelinha que parece a estrela d'alva, ela vai andando para trás, né? Parece que ela vai andando para trás. Eu fiz um vídeo explicando mais ou menos como que são os movimentos retrógrados. Eu vou deixar aqui no izinho, caso vocês tenham dúvidas sobre o que é, tá? E eu vou deixar no final do vídeo, como sempre, eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês também os links, tá? No box de informação. Bom, então essa Vênus, ela vai começar o seu movimento retrógrado ali a 13 graus e 7 minutos do signo de Áries. Bom, no momento que esse planeta começa a fazer o seu movimento retrógrado, a Lua estava exatamente a 13 graus do signo de Gêmeos. Então o planeta Vênus, no momento da sua retrogradação, estava recebendo um sextil da Lua. Mas o que é o movimento retrógrado? O movimento retrógrado, ele tem um simbolismo e um significado de interiorização, ou seja, quando a gente reavalia as situações. Uma forma simples de vocês lembrarem que sempre que um planeta está retrógrado é um momento de reavaliação, basta vocês verem o Rzinho com a perninha com X, e esse Rzinho significa reavaliar, né? Então, sempre que um planeta ele está retrógrado, a gente está reavaliando, revisando, revivendo, reexperimentando, recapitulando, ou seja, é um momento realmente onde a gente vive ou revive a história e todos os assuntos referentes a Vênus. Vênus tem a ver, primeiramente, todo mundo sabe, com o amor. Então, quando esse movimento aparente da Vênus começa a andar de ré, é sinal de que a gente tem que reavaliar, de alguma forma, os nossos valores. Tudo que a gente valoriza na nossa vida. Claro que existem gamas infinitas aí de valores, né? Tem pessoas que valorizam mais o dinheiro, tem pessoas que valorizam mais o amor, tem pessoas que valorizam mais a família, tem pessoas que valorizam mais a paz, tem pessoas que valorizam mais investir e ter a vida mais ativa, ter muitos amigos, ter vida social, ou seja, isso é muito importante. Vocês têm que olhar a Vênus de vocês no próprio mapa. É super importante avaliar, sempre fazer a avaliação astrológica dos trânsitos referente ao mapa. Então vocês têm que ver aí no mapa de vocês em qual signo está a Vênus de vocês, em qual casa cai essa Vênus, quais os planetas que estão se comunicando com essa Vênus, porque a comunicação entre os planetas é como se fosse um diálogo no céu realmente entre os planetas. Um acaba influenciando o outro, um acaba emprestando as suas energias para o outro, ou às vezes um planeta desafia o outro, né? Começa uma guerra de desafio sempre para crescimento. Eu sempre falo isso em quase todos os vídeos. Todos os aspectos, tudo dentro do mapa é sempre para evolução e nunca para prejudicar ninguém. Então a gente está aqui para crescer e para o crescimento é necessário os desafios. Sem desafio a gente não cresce. Sem experimentar, sem tentar e principalmente sem errar, a gente não cresce. Entendam que o erro, o refazer,
que vê que fez errado, que tomou uma decisão errada, que às vezes tem que pedir desculpas, que às vezes tem que fazer de novo, que às vezes tem que reavaliar, que às vezes viu que, né, pisou na bola com alguém ou fez alguma coisa que não devia para uma empresa ou para uma instituição, seja o que for. Essa retrogradação é justamente isso, é o momento da gente reavaliar, da gente recalcular, da gente limpar as balanças de Libra ali, a balança do equilíbrio, tirar tudo dali, reavaliar os pesos, né? O que a gente tem de valor, o que não tem, o que eu posso jogar fora e pegar o que sobra disso e colocar de volta na balança e ver, isso eu quero manter, isso eu quero excluir da minha vida. É simplesmente isso que Vênus pede, Vênus retrógrada pede. É claro que essa Vênus retrógrada, ela pode trazer pessoas do passado, isso acontece demais, é muito comum. Caso você tenha Vênus retrógrada no seu mapa, isso pode indicar um reencontro, depende de onde essa Vênus está e de quais os planetas que estão também em Áries, se essa Vênus retrógrada vai encostar em algum planeta dentro do seu mapa natal. Então tem que avaliar o mapa como um todo, a gente já está bem avançado aqui no curso, eu acho que vocês já conseguiram entender mais ou menos como é que é essa dança dos planetas, de como que o mapa e todos os aspectos influenciam bastante. Mas essa Vênus retrógrada geralmente traz pessoas do passado. Tem casos de pessoas que iniciam um relacionamento, que casam com a Vênus retrógrada e é claro que dão certo. Tem casos que não dão e tem casos que dão. E vocês me perguntam, Débora, como é que pode isso, né? Porque todo mundo fala que a Vênus, quando está retrógrada, ela separa as pessoas, ou quando inicia um relacionamento não dá certo, é porque é furada, porque a coisa não vai funcionar. E a gente tem que lembrar que a retrogradação também significa assuntos kármicos a serem resolvidos. Muitas vezes, quando a pessoa tem um planeta retrógrado no mapa e o planeta em trânsito fica retrógrado também, significa que a energia do planeta em trânsito está entrando em afinidade com o planeta retrógrado dentro do seu mapa. Mas é claro que é importante olhar também os planetas progredidos, tá bom? Essa é uma outra forma de previsão, mas isso é um pouquinho mais avançado. Quem sabe um dia eu faço um vídeo para vocês sobre isso. Mas geralmente, quando os dois planetas estão no mesmo movimento, ou seja, trânsito retrógrado e no mapa, tanto progredido ou no mapa natal retrógrado, isso pode ser um momento de ajuste, de reencontro, ou para rever, ou para resgatar, né? Porque Rzinho de resgate também tem a ver, né? Então, para resgatar assuntos do passado com aquela pessoa. Então, muitas vezes, tem casamentos que dão certo, tem relações que dão super certo, tem sociedades que dão super certo quando a Vênus está retrógrada. Isso pode acontecer às vezes. Pode acontecer de uma pessoa fazer uma cirurgia plástica enquanto Vênus está retrógrada e dá super certo. De repente ela está resgatando alguma coisa com seu próprio corpo físico, com seus valores, com seu amor próprio e precisava de um movimento retrógrado para poder fazer uma cirurgia plástica, para poder, né, se ajustar, seja o que for, né, trabalhar os seus valores. Mas é importante saber que isso não serve para todo mundo, que tem pessoas e momentos no mapa que isso pode acontecer e vão ter pessoas e momentos no mapa que isso não vai acontecer, que vai ser o oposto. Pode ser que uma pessoa com Vênus retrógrado vá para uma cirurgia plástica ou vai fazer algum procedimento de beleza, arrumar cabelo e de repente o produto faz o cabelo da pessoa cair, a pessoa fica com cabelo de espiga, de milho. Vai fazer um procedimento simples de colocar, sei lá, preenchimento na boca, que agora tá na moda, né? Ficar com boca de boia, e vai lá e coloca e dá tudo errado, fica um lado maior que o outro, ou seja, isso pode acontecer e são coisas que a gente tem que tomar um certo cuidado. É claro que durante a Vênus retrógrado é indicado não fazer procedimento estético, é indicado não mexer com seus bens, não vender, não comprar coisas de valor, não mexer no seu dinheiro, nos seus investimentos, né? Não pegar aquilo ali para fazer ou para comprar alguma coisa, né? Porque muitas vezes quando a Vênus está retrógrada, ela faz com que, principalmente na energia ariana, ela faz com que a gente tenha um certo impulso de gastar, de transformar este dinheiro em alguma coisa valiosa. Só que quando a Vênus está retrógrada, a gente pode ter uma visão distorcida do que realmente é valioso pra gente. Então a gente pode olhar, sei lá, um apartamento, aquele que está na planta, que está super barato e nossa, vai ser um super investimento. Quando chega lá na frente, começa a dar problema na justiça, começa a dar problema com a construtora, a qualidade do material usado ali foi péssima, o prédio começa
começa a despencar, a pessoa entra na casa depois de um mês que está morando ali, percebe que a parede está torta, que está rachando, ou seja, materiais de baixo valor foram utilizados para a construção daquela estrutura, ou daquele prédio, ou daquele apartamento, ou seja, é isso que a gente tem que ver. Muitas vezes a gente tem que avaliar para ver realmente o que tem valor. É claro que existem situações na vida que a gente não consegue adiar, tem pessoas aí que estão com dinheiro na bala ali, né, pronta para ser investido em alguma coisa. Investe, né, mas faz, obviamente, uma grande pesquisa, procura saber quem são essas pessoas, principalmente pesquise a respeito dos valores. Sabe quando se faz aquela pesquisa minuciosa, onde a gente busca para ver questões criminais, para ver se tem algum processo, ou buscar qualquer tipo de denúncia, qualquer coisa referente a valores é muito importante. Ou seja, se você tem alguma coisa de valor para realizar durante a Vênus retrógrada, a minha dica é que você pesquise, principalmente os valores daquela pessoa, ou daquela empresa, ou daquele negociante, ou daquele projeto, ou daquela proposta, ou daquela empresa que está querendo te contratar. Pesquisa, procura saber quais as intenções, quais os valores realmente. Se essa empresa, se essa pessoa, se esse sócio não tem a sua imagem queimada ou o seu nome queimado em algum lugar, né? Essa é a dica que eu dou. A Vênus retrógrada também pode trazer questões judiciais, ou seja, caso você tenha entrado com algum processo na justiça, pode ser que esse processo ande para trás, ou pode ser que ele fique estagnado, ou pode ser que ele ande para frente, ou seja, que você receba. Caso você tenha que receber algum dinheiro, pode ser que agora é hora de você ter o retorno desse dinheiro. Ou caso esse processo ficou esquecido, ou vocês reavaliaram aí e viram, olha, existe essa questão aqui que a gente não viu e que talvez pode ser importante para o juiz, vai lá e faz uma emenda, coloca ali, adiciona esse a mais que estava faltando. Pode ser que vocês revisem os processos que vocês estão entrando ou que vocês tenham na justiça e percebam que está faltando alguma coisa, algum valor, alguma coisa importante ficou fora dali e é hora de colocar. E pode ter uma reviravolta nesse processo também. Mas isso pode acontecer, obviamente, para os dois lados, né? Os dois lados da balança. Isso pode acontecer tanto para você mesmo ou para a pessoa que entrou na justiça contra você. Então, uma coisa que de repente estava ganha, pode ser que tenha uma reviravolta e você tenha que pagar ou mais, ou que você achou que não ia precisar desembolsar aquele dinheirão num processo, de repente você vai ter. Então, essas coisas podem acontecer durante esse período de retrogradação também. Caso alguém tenha ligação com moda, com a indústria da moda, ou indústria do cosméticos, ou coisas do tipo, pode ser que qualquer lançamento durante esse período, ou qualquer viagem que as blogueiras fazem, anunciando uma grande marca, pode ser que a coisa não corra muito bem, pode ser que tenham gastos desnecessários, pode ser que sofra alguma desilusão, principalmente com Mercúrio andando ali em Peixes, junto com Saturno retrógrado em Sagitário e principalmente com Júpiter retrógrado em Libra. Então pode ser que de alguma forma essas viagens internacionais ou trazer moda para o Brasil ou inventar uma coisa nova, diferente nesse momento, talvez não seja o melhor momento para lançar. Isso pode acontecer também. Mas uma outra coisa que essa Vênus retrógrada traz, é claro que a Vênus tem a ver com charme, com sedução, com sensualidade, com elegância. A Vênus nesse movimento retrógrado pode enganar muitas pessoas. A gente pode se encantar com muitas pessoas ao nosso redor durante a Vênus retrógrada. É como se ela estivesse mexendo o seu quadril, sensualizando, mostrando um outro lado que a gente geralmente não vê. Um lado que às vezes pode encantar uns e desencantar outros. Então podem aparecer pessoas em que a gente se encante, mas quando a Vênus volta para o seu movimento direto, aquele lado encantador, né, aquele lado que a gente não vê sempre, ele some e a gente começa a ver por um ângulo mais realista. Então, é muito comum durante esse período de Vênus retrógrada a gente se apaixonar, a gente se encantar por pessoas, a gente ter uma vontade de conquistar mais pessoas, ou seja, isso acontece naturalmente quando a Vênus está num signo como Áries, isso fica mais intensificado. E principalmente quando a Vênus retornar para Peixes ali no dia 2 de abril de 2017, a Vênus entra em Peixes exatamente às 21h25 do horário de Brasília. Então no dia 2 de abril de 2017 essa Vênus vai retornar
retornar a Peixes, vai entrar no signo de Peixes, de Ré, andando ao contrário do zodíaco. Então está saindo de Áries e está voltando para Peixes. No momento que essa Vênus entrar em Peixes, aí sim pode ser que a gente se iluda com bastante coisa, ou de repente perceber algo que a gente não percebeu no momento de sombra da Vênus, quando ela estava ali no seu momento de sombra, porque essa Vênus ela está diminuindo a sua velocidade desde janeiro, né? Então ela começou ali a entrar no seu movimento difícil, um pouquinho mais difícil. Então podem ter questões que a gente viveu ali em janeiro, que quando essa Vênus voltar para Peixes, a gente vai falar, opa, eu acho que eu me enganei a respeito disso, né? Porque aí a gente está revisando, a gente está revendo. Ou então pode ser que a gente se iluda mais ainda e quando ela passar direto, né? Porque ela vai voltar esse grau aí todo, ela vai chegar a 29 graus, 59 minutos de Peixes novamente. Então quando ela passar por ali de volta, pode ser que a gente perceba as coisas por um outro prisma, que a gente perceba que as coisas não eram exatamente aquilo que a gente estava imaginando. O interessante é que o movimento retrógrado, ele sempre faz isso. Ele anda para trás e depois ele começa o seu movimento direto novamente. A Vênus vai ficar direta no dia 16 de abril de 2017, lembrando que eu uso o Solar Fire com o horário de Brasília às 7 horas e 17 minutos, lembrando que é o horário de Brasília no grau 26 e 55 minutos de Peixes. E exatamente no momento que a Vênus começa a caminhar direto, Marte vai estar a 26 graus também do signo de Touro. Então esses dois planetas vão estar se comunicando muito bem. Um vai estar auxiliando o outro. Então muita coisa vai ser percebida, muita verdade vai ser mostrada nesse momento. Muitas coisas vão ser concretizadas também no momento que essa Vênus começar o seu movimento direto com esse auxílio, com essa força aí de Marte em Touro a 26 graus. Mas esse movimento direto pode mexer com muita coisa, porque a Vênus vai fazer quadratura para Saturno em Sagitário e a Lua vai estar em Sagitário também ali a 23 graus. Então a Vênus vai estar fazendo esse aspecto de desafio aí para Saturno e para a Lua. Ou seja, emocionalmente a Lua e Saturno vão jogar suas energias para Vênus no sentido de reestruturar as nossas emoções para a realidade que a gente vai encarar lá na frente. O interessante desse movimento ali no dia 16 de abril, que vai trazer essa energia forte desses aspectos que estarão acontecendo no céu, é que muita coisa pode ser reajustada e reestruturada em termos de relacionamento, de justiça, dos prazeres, de bens materiais, do nosso dinheiro, dos nossos investimentos, tá bom? Lembrando que Saturno vai estar retrógrado ali no dia 16 de abril, tá? Essa quadratura de Vênus vai ser uma quadratura com Saturno retrógrado, ok? E lembrando que esse Saturno está em Sagitário. Então, Sagitário a gente já está começando a compreender como ele funciona, né? Ele traz a verdade, doa quem doer. Saturno não esconde valores éticos e nem morais. Então, as coisas aparecem. Então, os falsos moralistas aí acabam, né, sofrendo muita coisa. E um outro ponto que é importante levar em consideração são os taurinos e os librianos, obviamente. É claro que vocês sentem com muito mais intensidade a retrogradação do planeta regente do signo de vocês. Para vocês que têm o Sol em Touro ou o Sol em Libra, o regente desse Sol é Vênus. Vocês têm que ver aonde que está Vênus no mapa de vocês. É importante vocês associarem essa retrogradação de Vênus em Áries com o local aonde a sua Vênus se encontra no seu mapa, no setor em que ela está e no signo em que ela está. E é claro que é muito importante olhar o seu Sol, que está ali em Touro ou em Libra, ver qual o setor em que está esse Sol e tentar fazer uma junção dessas informações. O importante é entender que taurinos e librianos vão passar por um período mais intenso de reavaliação dos valores. Então, se a sua Vênus, por exemplo, está numa casa 9, os seus valores podem estar relacionados a estudos, ao estrangeiro, à cultura, a filosofias. Então, você provavelmente vai ter um momento de reavaliar essas questões ali de casa 9, né? Aí você tem que ver em qual signo cai. Dependendo do signo que cai, você traz essas características para sua Vênus também, tá bom? Então é mais ou menos assim que a gente avalia aí no mapa, tá? E é claro, serve também para as pessoas que têm ascendente em Touro ou ascendente em Libra, ou meio do céu em Touro e meio do céu em Libra. Tanto o ascendente quanto o meio do céu tem uma importância muito grande dentro da astrologia, então vale a pena analisar. Mas mais ainda para aqueles que têm ascendente, mais do que para quem tem meio do céu em Touro ou em Libra. Mas para quem tem ascendente, vale também perceber aí o que
tem valor para vocês aí, onde está Vênus, em qual casa, em qual signo, e avaliar isso aí, tá bom? Caso vocês iniciem um relacionamento, caso vocês tenham marcado um casamento, uma cirurgia, ou caso vocês tenham investido em alguma coisa de muito valor durante esse período, não arranquem os cabelos. Se de alguma forma vocês escolheram esse período, existe uma razão para tudo, tudo tem um porquê. No fundo, tudo tem um porquê. Uma coisa que é muito importante que eu vou utilizar aqui para finalizar esse vídeo é: não fiquem presos aos movimentos do céu, porque independente do que está acontecendo no reloginho cósmico que está acontecendo ali fora, que são os trânsitos e os movimentos dos planetas, a gente tem o nosso caminho a cumprir aqui. Se a gente se limita aos astros e ao movimento deles, parece que a vida perde a graça de alguma forma. É claro que a gente pode de vez em quando se consultar. É como se a gente olhasse a previsão do tempo, mas a gente não pode deixar de buscar um filho na escola porque vai chover. A gente enfrenta a chuva, mas a gente se prepara para essa chuva para ir buscar o filho na escola. Então, a astrologia é isso. A astrologia é simplesmente um preparo. Se a Vênus está retrógrada e você tem alguma coisa grande, valiosa para viver nesse momento, se prepara para esse momento, porque se ele chegou para você dessa forma, é porque é assim que você tem que encarar, é assim que a gente tem que encarar. Então pega aí um guarda-chuva e vai buscar o seu filho na escola se estiver caindo um temporal. Claro que você não vai deixar seu filho na escola lá esperando você chegar, né? A mesma coisa, pega o seu guarda-chuva e enfrenta a Vênus retrógrada. Com certeza vale a pena você enfrentar, porque do outro lado tem alguma razão, algum motivo para você ter que atravessar talvez uma tempestade, ou talvez não seja nenhuma tempestade. Pode ser um resultado maravilhoso do outro lado. E um outro ponto crucial é que de fato a gente não tem certeza de nada. O mapa astrológico ele não indica fatos, ele indica probabilidades, intenções, um tipo de energia que está envolvida ali. A gente não tem como saber. A astrologia ela é quântica, então o campo de probabilidade dela é infinito. A gente consegue diminuir as probabilidades quando a gente estuda astrologia, mas a gente não consegue apontar o fato em si. Então em frente, porque a gente nunca sabe o que está do outro lado, tá bom? Então esse é o meu recado final aí. E lembre-se de avaliar o vídeo, deixar seu joinha aí que ajuda pra caramba. Esse rostinho que está aí é um convite para você se inscrever caso você não seja inscrito. E esses vídeos que estão na tela são sugestões para vocês continuarem estudando, tá bom? Então é isso e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.